Quantos vieram aqui para clamar pelo Senhor? Quantos vieram aqui para buscar de Deus na sua vida? O homem não pode te oferecer nada, porque ele não tem nada se não for Deus, através da vida dele. Então que nessa noite, você que veio, abra o teu coração, abra a tua mente, para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo, possa mudar o trilho da tua vida, possa mudar alguns pensamentos que ainda te consomem, que te destroem, que roubam a sua fé, roubam a sua energia, desgastam a sua vida. Hoje é um dia bom para que isso aconteça com você. Primeiro domingo, as tuas primícias ao Senhor, entregue a Ele, porque quando você diz que tudo é para Ele, nada é seu, tudo é dele, e Ele vai cuidar para você, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te ajudar a restaurar suas emoções, Ele vai te tirar do lamaçal da escravidão, Ele vai te colocar num lugar diferente, porque Ele é Deus, só Ele tem as palavras de vida eterna. Não há outro lugar, não há outro Deus, não há outra religião. Jesus Cristo chegou para ficar na tua vida, chegou para mudar o teu destino. E quando Ele veio, não tinha mentoria, não tinha coach, não tinha nada disso, mas tinha o Espírito de Deus, que desde a fundação do mundo preparou todas as coisas para mim e para você. Aplauda bem forte ao Senhor e glorifique o nome dEle, o nome dEle, o nome dEle. Oh glória, oh glória, oh rabaxerere para basuri andarai, oh rabiacanda rabaxaia. Oh Espírito de Deus, obrigado Senhor. Você pode dizer obrigado Jesus. Oh aleluia, eu estou com uma boa expectativa no meu coração de que Deus fará grandes coisas na minha e na tua vida nessa noite. Ele é desde o começo, Ele é desde o princípio, Ele é as primícias de tudo nessa vida. E que você abra o teu coração, mais uma vez eu declaro isso, que o Espírito Santo vai falar contigo, assim como Ele tem falado comigo. O Espírito Santo de Deus vai atuar em áreas da sua vida que precisam ser transformadas, não pelo poder humano, mas pelo poder e pela obra do Espírito Santo que habita em ti. Tem pão quentinho hoje para você, gente. Quem gosta de pão, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, você pode se assentar. Louvamos ao Senhor pela sua vida aqui nessa noite. Tive que trazer aqui comigo o meu kit senhora. A gente chega numa idade, né, irmãos, que além da Bíblia, do iPad, do telefone, a gente tem que trazer o óculos também. E vamos que vamos. Você está feliz com Jesus? Por que você está feliz com Jesus? Uma das coisas de nós estarmos felizes com Jesus é porque Ele nos amou. Aleluia! Então se sinta amado por Ele. Se sinta abraçado, já que a gente não pode abraçar uns aos outros. É verdade ou não é? O Espírito Santo quer te abraçar nessa noite. E Ele vai tocar em você através desse abraço, através dessa unção, através dessa vida que vem do alto, vem de Deus para mim e para você. Nós vamos ministrar hoje a palavra do Senhor. E eu queria pedir para vocês, mais uma vez, fechar os olhos. Quero fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com um propósito. E o propósito, Senhor, é pregar, é anunciar a Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir o coração, as intenções do coração. Senhor, fala conosco nessa noite.
Queremos desfrutar do primeiro momento da mesa. Queremos desfrutar, ó Pai, de um ano diferente. Queremos desfrutar, ó Pai, de uma vida que seja de experiências contigo. E que, Senhor, possamos nesta noite fazer um pacto com o Senhor. De todos os dias desse novo ano, dessa nova década, de nós não nos apartarmos, não nos afastarmos, não nos desviarmos da Tua presença, Pai. Que esse seja o nosso pacto, que esse seja a nossa aliança, que essa seja a nossa razão de sermos, ó Pai, verdadeiros discípulos e cristãos nessa terra, para construir um presente e um futuro, ó Pai, para que haja salvação nas nossas casas e salvação, ó Pai, por onde nós passarmos. Obrigado, Pai, por esses irmãos que aqui estão. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, para mim é uma honra começar essa jornada junto com vocês. Primeiro domingo de 2021, olha que bênção, olha que honra, amém? E eu amo as primeiras coisas, eu amo as primeiras experiências, eu amo as primeiras histórias, eu amo os primeiros começos, eu amo entregar as primeiras ofertas, eu amo entregar o dízimo ao Senhor, porque eu sei que o meu dízimo é a primícia de tudo aquilo que eu tenho recebido, e eu amo colocar em primeiro lugar. E é isso que nós devemos fazer, colocar o dízimo em primeiro lugar. Não sei por que eu estou falando isso agora, mas é porque nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Amém? E por que as primícias? É porque as primícias, elas determinam o nosso destino. Diga, as primícias determinam o meu destino. E tudo isso, meus irmãos, é muito desafiador. Sabe por quê? É realmente querer ser presente, estar presente, com o meu corpo presente, a minha alma presente, o meu espírito presente na primeira hora do dia, para viver o meu futuro. Porque às vezes a gente quer viver tantas coisas, mas as primeiras coisas do nosso momento, do nosso dia, são as principais. Aquele momento em que você acorda, aquele momento em que você levanta. As primeiras coisas vão determinar, sabe o quê? Todo o seu dia. Se ele vai ser perturbado, se ele vai ser confuso, se ele vai ser atribulado, ou se ele vai ser abençoado. Então, o seu primeiro momento é muito importante, é muito precioso. E hoje eu venho aqui com uma missão, uma palavra que o Senhor já tinha colocado no meu coração, e que se alinha muito bem ao novo início de um novo ano, ao novo início de uma nova década, de novos planos, de novos desafios, para viver um ciclo profético. Quem quer viver um ciclo profético na sua vida? Então, amados, nada melhor do que buscar ao Senhor, nada melhor do que começar orando, nada melhor do que fazer um plano de jejum e oração para a sua vida e começar a viver um ciclo profético, para ouvir a Deus, para entender o que Deus quer para a sua vida. Eu sei que você tem os teus planos, eu sei que você tem as tuas metas, mas deixa o Espírito Santo trabalhar com você, ser seu ajudador. Deixa Ele conhecer os teus planos, mas conheça você também os planos que Ele tem para a tua vida. E sabe, como vamos governar as nossas vidas é o que vai determinar se seremos servos, se seremos escravos da humilhação, da vergonha, da dor ou não. Então eu vou repetir. E como nós vamos governar a nossa vida a partir de agora, ano de 2021, é o que vai determinar se seremos servos ou se continuaremos escravos das crises, das enfermidades, das lutas, daquilo que foi tão ruim e tão cruel no ano de 2020. É verdade ou não é, irmãos? Da vergonha, da humilhação, da dor, da perda, da morte. Ou se não, de como podemos sair de um tempo de escassez e de caos emocional, profissional, espiritual, físico, familiar, para vivermos, sabe o quê? As promessas que Deus tem para nós. Você tem promessas de Deus na sua vida? Então está mais do que na hora dela começar a se cumprir. Aleluia!
Eu estava conversando com um pastor esses dias e nós estávamos comentando que nós queríamos ver mais casamentos na igreja. Quem quer casar aqui, gente? Então, amadinhas e amadinhos que querem casar, se vocês não trabalharem para que isso aconteça, se vocês não orarem, não jejuarem, não especificarem as coisas, não saírem, não se levantarem, nada vai acontecer. E o meu desejo e o do pastor é que você case, amém? Que você seja bem-sucedida, para quê? Para que a vida profética da igreja se cumpra, para que a missão que nós temos como igreja se realize. Mas se você passa ano, entra ano, e aquilo que você tem como objetivo, como alvo, não flui, não acontece, sabe o que vai acontecer? Você vai começando a ficar servo e escrava dessas coisas que não se realizam na sua vida. Mas Deus quer que você vença isso em nome de Jesus e saia do ponto onde você está agora. Quantos precisam e têm a necessidade de sair do ponto onde estão? Digam amém. Eu preciso também. Em muitas áreas da minha vida eu preciso sair do ponto onde estou. Então, amados, que nessa noite, amadinhos e amadinhas do Senhor, você possa mudar a categoria da sua vida. Você possa mudar o status da sua vida. Você possa mudar sua atitude, sabe de quê? De servos a senhores. Mas pastoras, pastor, eu quero ser servo. Mas não é esse servo de ajudar na casa do Senhor, de ajudar uns aos outros, não. Quando eu falo servo aqui, é servo das coisas que se levantam na sua vida. E você passa a olhar para os problemas e servir os problemas todos os dias. Você não pode mais ficar servindo a crise, servindo a falta, servindo a pobreza. Não, você tem que ser senhor de tudo isso. E é isso que nós vamos compartilhar com você. Que você seja servos, que você passe de servos para senhores ou senhoras de todas as coisas. Aí vai ter aqui algum adolescente que vai dizer assim: mas pastor, eu ainda sou adolescente, eu ainda sou um juvenil. Não importa, você está aqui hoje, você vai aprender a ter atitude de senhor e de senhora, amém? Você vai passar a aprender a ter uma atitude de deixar de servir as coisas que são irrelevantes para você. Assim você vai crescer, assim você vai se desenvolver, assim você vai ser um jovem, um adulto curado, maduro, experiente. Deus está te dando essa noite essa oportunidade. Você pode dizer amém e receber isso no seu coração, aleluia. E olha que maravilha, até o nosso texto está lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas, primeiro livro da Bíblia. Olha só, e isso também quero dizer para você que é muito profético. Eu acredito nessas coisas. Aleluia, glória a Deus. E em Gênesis capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler aqui com vocês. Vou colocar meu óculos. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Até aqui eu queria ler por enquanto. Esse texto de Gênesis capítulo 16 conta a história. Na verdade, eu não quero falar aqui da história de Sara com Abraão. Eu quero falar a história aqui, a princípio, de duas mulheres, Sarai e Agar. Ok? Uma era a patroa, que se chamava Sarai. E outra era a escrava, a serva, a empregada, e se chamava Agar. E Sara era a esposa de Abraão.
E o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é principalmente sobre Agar, a egípcia. Quem era Agar? O texto e a Bíblia conta para nós que Agar era uma escrava. Agar não tinha sequer nenhuma chance, nenhuma probabilidade, zero chance de governar a sua própria vida. Ela está nas mãos do seu senhor, que era o seu chefe, o seu boss. A vida dela é governada por outras pessoas, tá certo? Ao sair do Egito, Agar, vem com uma caravana nas mãos de quem vai governar a sua própria vida. Então Agar, ela não tem poder de decidir. Porque uma escrava, um escravo, ele não tem poder de decisões. Ok, meus irmãos? E ela entra na história. Como, pastora, que Agar entra na história? Que é uma história que, é uma história com milagres, é uma história de fé, é uma história onde Abraão tem ali a sua geração, a promessa precisava ser cumprida através da vida de Abraão. Na verdade, Agar entra na história por causa das ideias, dos planos da sua senhora, de uma outra mulher. Não era nem os seus próprios planos. E ela é entregue para se deitar e ter um filho com Abraão. E só um parênteses aqui, Porque às vezes alguém que não conhece bem a história, nós não vamos atentar à história propriamente dita de Abraão e Sara. Mas naquela época era permitido, quando a esposa era estéril, poderiam as servas se deitar com o seu patrão para que aquela geração fosse perpetuada. Então não era pecado nenhum, amém, meus irmãos? Podia isso acontecer. Então Sarai tinha a promessa de que eles seriam pais de multidões, mas ela não estava com paciência de esperar pela promessa. Então ela vai e ela faz o quê? Ela chama a serva e fala para que o seu marido deite com ela. E assim aconteceu. Agar se deitou com Abraão para que esse filho, supostamente, que eles queriam dar promessa, chegasse, mas não era de uma forma que era correta. Mas enfim, isso aconteceu. E você sabe o que significa o nome de Agar? Significa fuga. E fuga é a intenção de quem? De todo escravo. Toda pessoa que é prisioneira, toda pessoa que está encarcerada. Qual é a maior vontade que ela tem de fazer? De fugir. E o nome Agar, andei dando uma pesquisada, tem esse significado. E você sabe que o significado do nosso nome tem muito a ver com a gente. Tem muito poder. Amém? E ela nasceu com esse nome. Ou se nasceu com outro nome, deram esse nome para ela depois. Mas tem esse significado. Em resumo, uma história muito triste. Muito ruim. De alguém que não sabia nem qual era a sua identidade. Ok? Então o que vai nos impactar, o que vai nos inspirar e nos revelar um ciclo profético nessa noite é o seguinte: será que Agar, pode passar? Será que Agar sai dessa situação como serva ou como senhora? Como é que ela vai lidar com toda essa situação? Como vítima ou como vencedora? E como é que tudo isso vai acabar? A vida de qualquer personalidade bíblica, ouça, é muito parecida com a nossa. É muito parecida com a minha e com a tua. Com o que nós vivemos e como nós lidamos com os perrengues da nossa vida. Quem aqui já passou um perrengue na vida? Todo mundo. Quem aqui já passou dificuldade? Quem aqui já passou crise? Quem aqui já teve perdas? Quem aqui já ficou desempregado? Quem aqui não soube o que fazer da vida? Todos nós. Todos nós. E qual foi a postura de Agar diante dessas circunstâncias? Quando você está cheio de problemas e coisas para resolver e sua vida está difícil, a sua vida está paralisada, você está como escravo na mão de outras pessoas, ou de problemas, ou de situações. Qual é a sua postura diante das circunstâncias? Porque é difícil, quando é com a outra pessoa. Quando é com a gente, perdão. Quando é com os outros, a gente observa, ajuda. Mas quando é conosco, é muito difícil de lidar. E Agar passou por uma situação, uma vida muito complicada, muito difícil. E nós vamos ver aqui
mediante as circunstâncias, qual foi a postura dela? Primeira situação, ela engravidou. E esse era um plano que impuseram para ela. Ela não queria, mas como ela era escrava, ela precisava fazer o quê? Obedecer. E aí, ela se tornou mãe, agora ela vai ser mãe. O versículo 4 do capítulo 16 diz: ele a possuiu e ela concebeu. Ok? Para vocês verem que está escrito. Então, a partir do momento que ela vai ser mãe, ela se sente o quê? Ela se sente empoderada. Ela se sente mais mulher. Porque toda mulher, a honra da mulher é de um dia ser mãe. É ou não é, mulherada? O sonho da mulher, nós nascemos para ser mães. Algumas fazem escolhas de não ser, mas toda mulher tem esse pensamento e Deus criou a mulher para se multiplicar, para encher a terra de filhos. Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas que Deus me deu. Engravidei, fui a mulher mais feliz dessa terra quando veio a primeira, quando veio a segunda também. E quando vier o terceiro... O pastor disse que não, aqui só se for um milagre mesmo, né, irmão? Porque aqui já foi fechada a caixinha. Mas, irmãos, o que aconteceu? Ela se sentiu tão empoderada porque mesmo sendo escrava, serva, ela tinha agora alguma coisa para mostrar para Sarai que ela tinha e que Sarai não tinha. Sarai tinha dinheiro, Sarai estava poderosa. Mas ela tinha algo poderoso sendo gerado dentro dela, um filho que era de Abraão. Não era de qualquer pessoa, era de Abraão. E aí, ela se sente valorizada. Por quê? Eu não sou estéril. Sarai era estéril, mas eu não sou estéril. Isso, por um lado, a motivou. E ela percebeu que ela poderia ser alguém nessa vida, amém? Mas Sarai começou a se sentir desprezada, diz o versículo, porque a mesma mulher que servia a Sarai engravidou do seu marido e começou a desprezar a sua patroa, porque agora ela queria desfilar com o seu barrigão, ela já estava se vestindo melhor, as suas vestimentas estavam mais evidentes, a barriga começou a crescer. E quando a gente começa a subir na vida, vamos dizer assim, a melhorar um bocadinho, é verdade ou não é? As evidências começam a aparecer, o que acontece? As pessoas olham pra gente e elas começam a apontar o dedo. Ah, mas como é que fulano está dando certo? Como é que fulano está se desenvolvendo? Como é que fulano agora está com um carro novo? Porque as evidências vão surgindo e você vai se tornando uma pessoa feliz. E foi o que aconteceu com Agar, mesmo ela sendo serva das circunstâncias naquela situação. Sendo escrava dentro daquela casa, naquela família. E tudo começou, então, a atrapalhar a vida da sua patroa, que não gostou nada disso, e por causa disso começou a persegui-la, ok? E por causa dessa perseguição, ainda que Agar estivesse se sentindo razoavelmente feliz por essa gravidez, nem tudo são flores, né, amados? A sua patroa começou a persegui-la e ela teve no seu coração o desejo e a vontade de fugir. E nós cantamos aqui, né? Para onde eu irei? Como é que é a música? Se eu não tenho para onde voltar. Que mais? Que eu já esqueci a letra? Só tenho você. Então, amados, nós não podemos fugir enquanto as coisas não forem resolvidas. Ela estava sendo perseguida e ela decidiu fugir. E em alguns momentos, eu creio que a Agar, ela teve uns relampejos, alguns flashes de que estava tudo bem, mas os resultados da vida dela ainda eram muito ruins. Afinal, ela era uma escrava, como eu já disse, e a gente sabe, né, irmãos, que a alegria do pobre dura pouco. Então ela começou a fazer o quê? A fugir. E o que eu quero que você entenda é que governar a nossa vida precisa de maturidade e equilíbrio. Não é simplesmente estar preparado para tomar decisões. Ah, agora eu vou fugir e vai dar tudo certo, vai ficar tudo resolvido. Não é fugindo que resolvemos as coisas. Diga para você aí, não é fugindo que eu vou resolver os meus problemas.
Você precisa enfrentar a situação. Calma que ainda o segredo está mais à frente. Aleluia. Porque qualquer criança, amados, qualquer adolescente toma decisões e isso não quer dizer que eles estão preparados para a vida. É verdade ou não é? Tenho 2 em casa. E às vezes elas querem fazer coisas que a gente fala, não é o momento, não é a hora, agora não dá, não tem recursos. Mas quero porque quero, tem que ser agora. Eles podem fazer escolhas certas, escolhas erradas, mas governar, entenda, governar precisa de maturidade e equilíbrio. E é isso que um adolescente e uma criança não tem. Porque o que nos dá maturidade e equilíbrio são as nossas histórias. É aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente passa, é aquilo que a gente experimenta, que dói, que fere, que machuca, mas que também traz conquistas, traz vitórias. Isso traz a nós maturidade e equilíbrio. E uma coisa que o anjo veio através, que Deus mandou, né? E Deus foi lá e falou para o anjo dizer a Agar o seguinte, versículo 8 do capítulo 16. Disse o anjo a Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Mas lembra que eu falei? Nós não podemos fugir dos nossos problemas. Nós vamos amadurecer quando nós resolvemos os nossos problemas. Então o anjo lhe faz 2 perguntas. De onde vens? E para onde vais? Ou seja, você está saindo fora da hora. Você está saindo fora do tempo. Não é saindo de qualquer jeito, não é queimando etapas sem direção. Ela não tinha direção, ela não tinha destino. Ela estava fugindo. Agar ainda estava naquele momento com as suas emoções presas num vínculo de servidão. Como é que ela ia se desenvolver se precisavam resolver coisas da vida dela dentro daquela casa, dentro daquela família, dentro daquele contexto, dentro da sua empresa, dentro do seu lar, meu irmão, dentro da sua congregação? Não faça nada sem antes resolver as coisas. E não era o tempo dela sair. Até aqui, ela estava pensando em fugir. Mas como ela não tinha destino, ela estava com as suas emoções presas. Ela estava, na verdade, fugindo de um governo onde ela estava inserida. Ela só precisava, nesse momento, ter forças. Ser forte com todas as escolhas que ela tinha feito até aquele determinado momento. Não era o tempo de sair. Eu quero perguntar para você. Você pensa em desistir de alguma coisa? Você pensa em sair de alguma coisa? Você pensa em largar alguma coisa? Comece 2021 entendendo que os planos de Deus para a sua vida são melhores que os seus. Deus tem palavras de vida eterna para você. E essa é uma das palavras de vida para entrar no teu coração e na tua alma e fazer com que você compreenda que as coisas precisam ser resolvidas onde você está, no momento e na fase em que você está, e que você não pode fugir. Aleluia. Mas no capítulo 21, verso 8 a 11, não sei se ele conseguiu colocar lá, ele é bem desafiador. Porque diz assim, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Nisso, no contexto da história, Ismael já tinha nascido, filho de Agar, e o filho da promessa, que era Isaac, já tinha nascido também, veio depois. Ok? Nasceu, porque se cumpriu a promessa de Deus a Abraão e a Sara. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito triste, muito penoso aos olhos de quem? De Abraão, por causa de seu filho. Porque aqui Sara já tinha, como eu falei, dado à luz ao filho da promessa, que era Isaac. E o filho de Agar, que era Ismael, tirava sarro de Isaac. E eu entendo, observando a história, que é coisa de irmão. Irmão não tira sarro do outro irmão. Irmão não briga com outro irmão.
Irmão não faz encrenca contra o irmão, mas Sara estava ficando irritada. E aí o que Sara fez? Sara não gostou nada disso e pediu que Abraão rejeitasse Agar e rejeitasse o seu filho e mandassem eles embora. Verso 12, 13 e 14. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Então agora, Agar agora vai precisar ser muito ousada para tomar decisões. Eu quero perguntar para você nessa noite. Você tem ousadia para tomar decisões? Ou você tem medo de tomar decisões? Responda para você. Você tem ousadia ou você tem medo? Porque quem tem medo não pode ter ousadia. E quem tem ousadia não pode ter medo. E a Bíblia diz que ela partiu, nesses versículos que nós não lemos, mas eu vou falar para vocês. Ela partiu andando errante. Mas ela foi alforriada. Ela recebeu uma carta de liberdade, vai embora, vai em paz. Mesmo que eu esteja triste, Abraão, no seu coração, ele liberou, porque Deus falou para Abraão, libera ela. Eu tenho uma promessa na vida dela. Quando nós éramos escravos nas mãos do diabo, Jesus veio e nos alforriou pelo sangue de Jesus. Porque Ele quis trazer uma liberdade para mim e para você, para que nós pudéssemos governar a nossa vida. E foi assim que Abraão, eu acho que direcionado por Deus, ele tomou essa atitude, ele decidiu fazer isso mesmo com dor no seu coração, porque ele os amava. Mas Deus tinha dito, libera eles. O Espírito Santo, Jesus, aliás, nos liberou na cruz. E Ele nos deu o seu Espírito para que hoje nós pudéssemos andar, não mais errantes, não mais pecadores, mas cheios de vida e cheios de ousadia para fazer a diferença. Aleluia, meus irmãos. E Agar, então, recebeu essa instrução de Abraão. E o que Abraão fez? A Bíblia diz que ela foi alforriada, liberada com poucos recursos e seu filho. E diante dessa situação, eles foram expostos, colocados ao deserto. E no deserto, todo mundo sabe, existem muitos perigos, existem muitas feras, existem dores, existem crises. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, como é que o cristão costuma dizer? Estou num deserto que só eu sei. Pois ela foi enfrentar esse deserto sozinha e com o seu filho. Mas sabe de uma coisa que eu acho muito interessante? Ela foi não mais como escrava. Você pode dar uma glória a Deus? Ela não foi mais como escrava, porque ela foi alforriada. Ela foi como governanta da sua própria vida. Aleluia! Então Abraão, ele foi inteligente. Essa palavra marcou muito meu coração esse ano. Abraão foi inteligente porque ele pensou assim, eu vou dar para ela um odre, uma garrafa de água e pão. Porque eu sei, Abraão inteligente, homem sábio, homem de Deus. Pensou assim, o dia que essa água e esse pão acabar, o que Agar vai fazer com seu filho? Vai voltar. Ela vai voltar, ela não vai andar muitos quilômetros, porque ninguém vive sem água, ninguém vive sem pão. Mas Agar, ela foi ousada, aleluia. Agar, então, ela vai em frente. E sabe de uma coisa, irmãos, ela é egípcia, amém? Ela não era da terra de Abraão. Ela era uma mulher egípcia, mas ela teve o tempo suficiente para conhecer o Deus de Abraão. Ela teve o tempo suficiente para descobrir que o Deus de Abraão era um Deus de verdade, era um Deus de milagres, era um Deus que cumpria as promessas, porque ela viu que Isaac nasceu. Então, ela não teve medo. As pessoas, quando olharem para mim e para você, elas têm que perceber quem é o nosso Deus. Esse ano que passou, eu tive muitas experiências nesse sentido, porque as pessoas me mandavam mensagem e falavam assim, me ajuda aqui, ora por isso aqui, e as pessoas eram incrédulas, não são cristãs. Mas por que elas pediam? Porque elas me conheciam, e elas conheciam, por causa do meu testemunho, o Deus que eu sirvo.
Então ela sabia, algumas pessoas falavam assim, você é uma mulher de fé, você deve orar muito, você deve buscar Deus. Então se você fizer assim, 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 vai acontecer. Ora por mim, me ajuda. E foi isso que Agar viu em Abraão. Falou assim, eu conheço o Deus de Abraão e eu sei que ele não vai me abandonar. Olha isso, ela era egípcia. Que incrível. E ela sabia que a desidratação no deserto era só uma questão de tempo. Agar sabe que Deus era com ela. Só que, irmãos, no deserto, todo mundo que já passou pelo deserto emocional, deserto financeiro, deserto de dúvidas, o que fazer, sabe como é difícil. Muitas vezes, naquele momento que você está ali, você vê, não há saída. Não há saída, não há rota de fuga. Estou vivendo esse deserto. Mas naquele momento, vamos ver o que ela faz. No versículo 15. Deixa eu ver se está ali. Gênesis capítulo 21, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre. Lembra que Abraão deu para ela água e pão. E um dia ia acabar. A água acabou, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Aleluia! O menino estava debaixo de uma árvore. E ela se afastou do menino, porque ela estava temendo o quê? A morte. Ela não queria ver a morte acontecer. Só que no versículo 17, 18 e 19, aconteceu isso que nós acabamos de ler. Então Deus também está te ouvindo. Deus também está te chamando para levantar e prosseguir. Deus está mandando anjos, Deus está mandando pessoas para falar com você. Não desista, você não vai morrer, não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar suprimento. Entenda, você é livre e Deus quer que você use a sua cabeça, a sua mente para pensar. Ninguém é tão pobre que não possa ter ideias. Ninguém é tão inútil, vamos dizer assim, que não possa mudar uma situação com criatividade, com ideias. E ali então ela se viu naquela situação. O anjo disse, erga-te, levanta e o pegue pela mão. E ela viu, quando isso aconteceu, ela viu, o texto diz, ela viu um poço de água. Agar, preste atenção. Agar nunca foi treinada para ver coisas, para ter visões, mas o poço de água estava ali e ela viu. Você acha que é fácil encontrar poço de água no deserto? Aleluia! Mas ela encontrou, ela enxergou, ela viu o poço de água e agora ela governa a sua própria vida. E o anjo então abre a sua mente. Entenda uma coisa, irmãos, estamos numa era e numa geração, como eu já falei aqui, onde nós somos muito privilegiados por termos pessoas que nos ajudam, por sermos mentoreados por pessoas. Eu mesmo mentorio muitas mulheres, isso tem sido bênção na vida delas. Mas nós não podemos nos prender a essas coisas sabendo que temos um Deus que através da sua palavra tem tudo que nós precisamos, tem tudo que você precisa. Deixa a palavra ser o mentor da sua vida. Deixa as histórias, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, a história dos evangelhos, a história dos discípulos, as histórias dos homens de Deus, que a palavra relata, mudar a tua história e mudar a tua vida. Então agora o anjo abriu a sua mente e uma mulher ousada se tornou Agar, que vai levar a próxima geração a ir além. Você quer começar 2021 sendo aquela pessoa que vai se levantar, vai encontrar o poço de água, vai sair do deserto, vai acabar a desnutrição na tua vida, meu irmão, minha irmã. E você vai viver algo novo, não só para você, para todos quantos estiverem ao seu lado. E aí o que acontece? Gênesis 25, 12 diz, o texto, que ali conta-se
as gerações de Ismael, filho de Agar. E você sabe quem são os filhos? A geração de Agar, os filhos de Ismael, são homens que construíram castelos. São príncipes. Uau! Pessoas que tiveram famílias, pessoas extraordinárias. Então, o que depender de você, como é que será a tua descendência? Se depender de você, como é que será o seu futuro? De filhos escravizados, servos da angústia, da tristeza, da dor, da vergonha, da humilhação, da depressão, ou senhores e senhoras das circunstâncias? Agar se levantou como senhora. Agar recebeu a carta de alforria, se levantou como uma mulher ousada, e em meio ao deserto, ela acreditou no Deus de Abraão. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala diretamente comigo e contigo. Muitas vezes as pessoas podem falar na nossa vida, mas quer coisa melhor do que ter a linha direta com ele e receber dele. Receber as informações direto do trono para a nossa vida. Aleluia. Ela teve oportunidade em circunstâncias muito difíceis, mas ela entra como serva das circunstâncias e sai como senhora. Alguém que não olhou para trás e mesmo em meio ao deserto encontrou água. Assim é comigo e contigo. Então que você possa dizer que nesse ano de 2021, nessa próxima década, que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que aparentemente as coisas estejam não tão boas quanto você esperava, mas Deus ainda, ouça o que eu vou dizer, Deus ainda não perdeu o controle do mundo. E Deus não perde o controle do mundo, porque na mão dele estão todas as coisas. Ele controla. Só que ele precisa de você aqui nessa terra para fazer a diferença. E se você continuar sendo serva de crises, de escassez, de caos, a sua vida não vai para frente. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar a tua história. Deus quer liberar sobre você hoje um espírito de ousadia. Aleluia, glória a Deus. E finalmente, eu concluo dizendo que para mim foi muito difícil chegar hoje aqui. Ontem eu perdi minha prima. E eu achei que não fosse da vontade de Deus eu estar ministrando essa palavra hoje, porque eu não estaria bem. E de fato, eu estou com algo na minha vida para ser resolvido. A tristeza. Mas a tristeza, ela não faz parte de mim. Ela está por conta de uma situação, umas circunstâncias. E enquanto eu estava indo sepultar a minha prima, no caminho Deus falou comigo. E Deus disse para mim: você vai ser serva ou você vai ser senhora dessa situação? Que eu tinha pedido para Deus: Deus, fala com meu marido, pede para ele que está vendo essa situação toda, para que eu não ministre amanhã. Embora eu já estava com a palavra quase pronta no meu coração. Mas o Espírito Santo falou: começa com você. Eu falei: mas por que um teste tão duro? E o Espírito Santo falou: porque pessoas que querem viver o extraordinário vão ter experiências com níveis mais altos. Você está preparada? E eu disse: Espírito Santo, estou. Mesmo com dor no meu coração, mesmo com vontade de não ir, eu falei: eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos, e eu sei que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. E o Senhor disse mais uma vez para mim: você não é serva, você não é escrava, você é senhora. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Então, irmãos, que no ano de 2021, você não permita que aquilo que vem para te abater, te destruir, impeça os propósitos de Deus acontecer na sua vida. Aleluia, fique de pé. Eu quero orar por você.
Eu quero ministrar uma oração na sua vida. E quero ler isso aqui com você. Que o roteirista da nossa história, quem é? É Deus. É Deus. Que Ele que escreve. Ele escreveu a palavra para quem? O maior livro da história se chama Bíblia. E a minha e a tua vida não está em outro lugar. A minha e a tua vida está escrita aqui, desde a fundação do mundo. O Senhor me gerou, te gerou. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia, diz a palavra. Então a tua história está aqui. O teu roteiro não está em nenhum outro lugar, está aqui. Aleluia! Então o roteirista da nossa história é Deus. E nós podemos improvisar. Porque nós somos daqueles, né? Que uma hora obedece, outra hora não. Outra hora sim. Dá uma ajudinha, quer dar uma ajudinha para Deus. Nós podemos improvisar e protagonizar nossa história. Mas de quê? De quem somos nas mãos dEle. Se você quer se levantar como Senhor e Senhora da sua vida, feche os teus olhos. Eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite porque acreditamos que viver um ciclo profético é viver, ó Pai, de acordo com aquilo que o Senhor escreveu para nós. E o Senhor tem promessas. O Senhor quer elevar os padrões, ó Deus, aqui nesta igreja. O Senhor quer elevar os níveis aqui nesta casa. Mas nós precisamos, ó Pai, enfrentar as situações. Nós precisamos resolver os problemas como eles devem ser resolvidos. Nós não podemos fugir, e eu quero declarar que ninguém aqui vai fugir, que nós temos aqui pessoas corajosas, que nós temos aqui pessoas cheias de ousadia, pessoas que trocam o medo pela intrepidez, trocam o medo, Pai, pela vitória, pela conquista, sabendo que o Deus a quem serve é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, é o Deus eterno, é o Deus fidelíssimo, e nós somos filhos e filhas desse Deus fiel. Por isso, Pai, nós servimos a um Deus fidelíssimo. Oh, Pai amado, que o Senhor conceda nessa noite a estrutura e uma unção específica para cada um, ó Pai. Ó Deus, para quem está nos ouvindo também através desse vídeo, ó Pai, que o Senhor possa tocar no seu entendimento. E ó Deus, as mudanças que precisam acontecer a partir de hoje, traz revelação, traz discernimento, Pai, espiritual e capacidade para, ó Deus, começar a colocar em prática a vida, ó Deus, para que seja uma vida cheia de propósitos cumpridos. Ó Pai, que nós possamos viver com alegria nessa terra. Ainda que no deserto precisamos colocar os pés, nós sabemos, ó Pai, que nós não podemos desistir. Nós sabemos que nós não podemos parar. E aqui é um povo que persevera. Aqui é um povo que pode viver dias de luto, mas que se levanta para continuar a luta, para continuar a batalha, que a guerra não acabou, a guerra não acabou. Os soldados, os amigos podem nos deixar, pessoas infelizmente podem morrer, mas nós continuaremos de pé, nós continuaremos de pé, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa ressurreição. Rabacanda,
Você não veio aqui por causa das ideias da sua cabeça. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque Ele vai começar a mudar a sua história. Ele vai mudar muitas coisas. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Se você foi presente nesta ministração, saiba de uma coisa: as coisas vão fluir em você. As coisas vão fluir na vida de vocês. Eu declaro que as coisas irão fluir. Eu te abençoo. Eu te abençoo, e como numa aliança, como num casamento, eu quero declarar na sua vida que você deixou de ser solteiro, que você deixou de ser escravo, que você deixou de ser servo para se tornar senhor, senhora, ousado, ousada, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Não fuja, não fuja, não fuja. Ousadia, 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 ousadia. Declare isso. Esse pão que sara, esse pão que cura, esse pão que nos coloca nessa posição de governo, de senhores das circunstâncias. Jesus, Jesus, invocamos o teu nome nessa noite.
Invocamos o teu nome, Jesus. Invocamos o teu nome, Cristo. Aquele que sara, aquele que cura, aquele que nos liberta, aquele que nos tira da condição de escravos e nos faz livres, nos faz senhores das circunstâncias. Aleluia! Oh! Aleluia. Só igreja, para onde iremos nós? Nesse primeiro culto de 21, que você possa realmente afirmar que você está disposto nesse ano a seguir Jesus até o fim. Vão vir muitas bênçãos, milagres vão acontecer na sua vida. Como nós ouvimos essa noite, nós cremos que nós vamos governar, mas virão circunstâncias, virão notícias às vezes não agradáveis, e nós precisamos tomar uma decisão e dizer que independente do que acontecer, só temos um alguém a seguir, só temos um alguém para colocar os nossos olhos, a nossa fé, a nossa certeza. E esse alguém é Jesus. Será que você pode dizer isso? Aleluia, vamos dizer isso a última vez. Para onde iremos nós? E para onde iremos nós? Tu tens as palavras de aleluia, aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você. Ainda não terminamos a reunião, mas eu quero convidar você para estar conosco. Coloca para mim, isso. Para estar conosco amanhã, terça e quarta-feira. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas nós estaremos segunda, terça e quarta com o prédio da igreja aberto às 20 horas, e nós vamos ter cultos nesses 3 dias. Nós estamos num propósito de oração e de ministração, porque nós cremos que 2021 nós viveremos um ciclo profético, nós viveremos um novo ciclo em nome de Jesus. Quem crê nisso? Há um novo ciclo para a tua vida, há um novo ciclo para a tua casa, para as tuas finanças, para o teu ministério, para a tua vida emocional. Então segunda, terça e quarta, às 8 da noite, até por volta de 9h15, 9h20, o prédio da igreja estará reunido. Eu vi que hoje há muitas pessoas que estão online, e eu quero convidar essas pessoas que estão online, que devem estar nos assistindo ainda, a estar conosco amanhã, terça e quarta-feira. Será uma bênção, nós vamos estar juntos, e será uma oportunidade para que você que é aqui da igreja possa ouvir outros irmãos, porque quem vai ministrar nesses dias não será eu. Hoje foi a pastora Fabiana, também não será ela, serão outros irmãos que vão ministrar. E você foi abençoado hoje? Então tem irmãos que Deus também deu a eles dons, riquezas espirituais, e eles estarão ministrando aqui. Eu vou estar aqui, a pastora estará aqui também, nós vamos estar juntos aqui, mas outros vão ministrar na palavra, no louvor. Eu quero te convidar. Então amanhã, terça e quarta, 8 da noite, nós estaremos juntos.
em nome de Jesus, declarando que 2021 nós vamos viver um novo ciclo em nome de Jesus. 2020 já passou, amém, amados? Já passou. Nós entramos no novo ano e nos enchemos de esperança, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Não saia do seu lugar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 9, verso número 6. 2 Coríntios 9, verso 6. Eu quero ministrar algo a você a respeito de uma palavra que Deus me deu, que está em 2 Coríntios 9, 6. Eu vou ler até o verso número 10. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, você já entende que semear é dar, amém? Aqui Paulo não estava falando de agricultura, embora usando esse termo, ele estava falando de contribuição. Só você ler todo o contexto e você vai entender. E Paulo estava dizendo então, isto afirmo, aquele que semeia, aquele que contribui, aquele que oferta, aquele que dá pouco, pouco também ceifará. E o que semeia, ou seja, o que oferta, o que contribui com fartura, com abundância também ceifará. Ok? Então quem oferta muito, Paulo está dizendo, colherá muito. E quem oferta pouco, quem semeia pouco, colherá pouco também. Verso número 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então Deus ama pessoas que contribuem com o que, irmãos? Com alegria. Aleluia. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode. Deus tem poder para fazer isso. Mas quando Paulo diz que Deus pode, não é que Paulo está limitando o poder de Deus, mas ele está dizendo que esse pode de Deus depende do verso anterior, do verso 6, que diz que se nós semeamos pouco, colhemos pouco, se semeamos muito, colhemos muito. Então Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Irmãos, eu e você vamos viver debaixo dessa palavra em 21, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Você pode dizer isso? Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Agora coloque a mão sobre você, você vai profetizar sobre você, porque nós ensinamos que o maior profeta da sua vida é você. Então diga, eu terei sempre, em tudo, ampla suficiência. Em 2021, eu terei, em tudo, ampla suficiência. Diga para quem está ao seu lado, em 2021, em todos os dias, você terá sempre ampla suficiência, em tudo. Aleluia. Embora Paulo está falando sobre oferta, ele está dizendo que é em tudo. Então é saúde, é vida emocional, é relacionamento familiar, é vida profissional, é vida financeira, é vida de unção, em tudo, ampla suficiência. Para quê? Para que isso? Para que Deus nos dará isso? Para que a gente possa superabundar em toda boa obra. Então a prosperidade que Deus nos dá, amados, compreenda, porque nós estamos no começo de um ano.
E Deus vai abençoar você, porque você está numa boa terra, você está numa casa de prosperidade. E Deus vai abençoar você, para que você possa também abençoar a outros, para que você possa superabundar em boas obras, cooperar com outros, cooperar com o projeto da igreja, abençoar tua família, abençoar seus filhos, abençoar seus pais, abençoar seus irmãos em Cristo, abençoar obras que você tem no coração, amém? Esse é o projeto de Deus. Verso número, acho que 9 agora, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então veja aqui, o propósito de Deus em nos prosperar, é sempre para que a gente possa não acumular, mas para que a gente possa também distribuir. Verso número 10, ora, e eu termino com esse versículo, aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá o que, irmãos? Aquele que dá o que? Semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então olha o que Paulo está dizendo, que Deus, Ele vai, se nós não temos semente, Ele vai nos dar semente, e conforme nós pegamos a semente que Deus nos dá, e nós semeamos, então essa semente ela vai se multiplicando, e nós vamos semeando, e vamos recebendo mais sementes, amém, amém, mais sementes para quê? Para que nós tenhamos muitos frutos de justiça. E o que é o fruto da justiça? É a nossa doação, é a nossa contribuição, amém, queridos? Durante todo o mês de dezembro, acho que Deus preparou todas as coisas hoje, inclusive o tempo que a pastora pregou foi excelente, porque eu tenho tempo ainda para falar sobre isso, que a gente termina o culto 9h15, então eu tenho tempo, você vai esperar um pouquinho. Durante todo o mês de dezembro, nós preparamos os irmãos para a oferta de primícias. E nós tivemos um culto muito abençoado aqui no dia 31, glória a Deus quem veio, quem não veio tem suas razões, tem seus motivos, e nós tivemos um culto muito abençoado aqui dia 31 de dezembro, e depois, ou nesse culto de 31 de dezembro, nós tivemos a oportunidade de entregar a nossa oferta de primícias. Eu sei que há irmãos que estão entregando ainda, vão entregar hoje, e etc. Mas, irmãos, e eu falo isso diante do Senhor, eu não fico vendo quem dá dízimo, quanto dá e aquela coisa toda, mas a oferta de primícias é uma oferta que eu pego os envelopes para que eu possa orar pelos irmãos. Então eu peguei aqui os envelopes e foram 49 pessoas que ofertaram. Falei, poxa, podia ser 50, né? Que é um número mais bonito, né? Porque 49 é um número esquisito, né? Mas é um múltiplo de 7. E foram 49 irmãos que ofertaram. E eu fiquei pensando que nós não somos uma igreja de 49 pessoas. Nós somos uma igreja de muito mais pessoas do que 49 pessoas. Digamos que algumas pessoas aqui, elas ofertaram em nome da sua família. Embora na minha família são 4, e eu ensino que os 4 têm que ofertar nesse dia. Então eu tenho o meu envelope, Fabiana a dela, Manu dela, Nicole dela. Mas digamos que alguns ofertaram por sua família e chegou aí a 60 pessoas, 70 pessoas, é muito pouco ainda. E durante todo o mês de dezembro, não pouco a quantidade, mas pouco a compreensão do que isso significa. Porque durante todo o culto de dezembro nós ensinamos os irmãos. E nós fazemos isso há exatamente 19 anos, então não é novidade, não é nada para tirar dinheiro de você, mas é um princípio que nós acreditamos que ele é real. E quando eu fui ler os pedidos de oração, alguns irmãos entregaram o envelope, não escreveram nada, é um direito que eles têm, porque querem manter os seus alvos em secreto, e ok, mas eu fui lendo os pedidos e eu fui vendo que a maioria dos pedidos envolvem 3 áreas, finanças, saúde e família.
Então isso se invertia, algumas pessoas colocavam primeiro saúde, segundo finanças, e dentro disso é claro que havia ramificações, né? Finanças era uma causa na justiça, um aumento de salário, um negócio próprio, família. Eu fiquei muito empolgado porque eu vi que muitas pessoas escreveram a conversão da sua casa, da sua família, e eu tenho clamado a Deus, e a gente vai estar clamando amanhã, terça e quarta, para que esse seja um ano de salvação de muitas pessoas da nossa casa, em nome de Jesus. E depois que eu li, eu pensei, puxa, por que muitos irmãos não ofertaram? E a resposta que eu encontrei foi duas. A primeira é que eles não têm uma oferta para dar. Então você que gostaria de entregar oferta de primícias, você está me ouvindo na rede social, você está aqui na igreja, e você não tinha uma oferta para entregar, eu vou colocar para você o que está no verso 10. Você crê na Bíblia? Crê ou não crê? Crê. Olha o que diz o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então, o que você deve fazer? Porque ainda dá tempo. Você deve orar e falar, Senhor, eu quero uma semente para entregar de oferta de primícias. Me dá amanhã, me dá depois de amanhã, me dá esse mês de janeiro. Porque a oferta de primícias é a primeira oferta do ano, mas é uma oferta de futuro. É uma oferta que nós entregamos e ela serve como uma plataforma para tudo aquilo que a gente vai construindo e que Deus vai construindo durante todo o ano. Então essa foi a primeira resposta que eu entendi no meu coração. Tem pessoas que não têm, estão desempregadas, estão sem dinheiro. Foi um ano 2020 complicado para muitas pessoas. Ok, então você não tem, você vai pedir, porque Deus dá semente ao que semeia. Amém? Então se você não tem, eu quero profetizar que nos próximos dias você vai ter uma semente para pegar esse envelope e colocar aqui dentro. E não vai ser qualquer valor. Não vai ser uma pequena semente. Deus vai te dar uma grande semente. Mas não coma a semente. Quando ela vier, você precisa discernir e falar, opa, isso aqui é a resposta de Deus. Eu não esperava por esse dinheiro. Eu não esperava que isso acontecesse. Aconteceu, é a minha semente. Primeiro. Mas a segunda resposta que eu recebi, que foi a que eu fiquei um pouco mais chocado, e recebi, creio que da parte do Senhor, é que muitas pessoas não quiseram ofertar. Elas têm o recurso, elas têm condições, elas têm dinheiro lá reservado, mas elas não entenderam o poder espiritual que existe nisso. Não compreenderam. Porque, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos para que a gente não torne as coisas espirituais coisas naturais. A vida com Deus é uma vida no espírito, a vida com Deus não é uma vida natural. Uma coisa que como pastor eu me incomodo muito comigo, é não me tornar uma pessoa natural. O que é uma pessoa natural? É como as pessoas aí fora. Elas não têm religião, elas têm, mas aquilo para elas é uma coisa ritualística, é uma coisa fria, é uma coisa esquisita. Não, o nosso coração precisa continuar aceso, queimando por Jesus todos os dias. A gente precisa continuar se empolgando em vir no culto. E a gente precisa ter prazer e satisfação de trazer aqui o nosso dízimo e a nossa oferta, porque Deus ama. Sabe aquela coisa que Deus fica feliz, Deus fica alegre, Deus fica empolgado, quando Ele olha lá e diz, olha lá o Maicon, olha lá o Rafael, olha lá a Paula, eles estão com alegria ofertando na minha casa, eu amo eles por isso. Mas tem pessoas que começam a enxergar a oferta e o dízimo como algo natural. Não vou dar, eu dou outra hora. Isso aqui, oferta de primícias é como uma oferta comum, é como uma oferta qualquer. Não, não é. É uma oferta profética, isso vai fazer a diferença na sua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Agora, pessoas que elas são tomadas tanto desse pensamento natural, que elas acreditam, mas eu ofertando, não ofertando, eu vou trabalhar, e eu vou ser uma pessoa próspera, eu não dizimo e eu sou próspera, eu não dizimo e Deus me abençoa. Tem pessoas que pensam assim, elas estão na igreja, elas participam do culto da igreja. Essa semana eu pedi para a secretária da igreja, falei assim, faz um levantamento, quantos dizimistas nós temos na igreja?
E nós temos uma igreja de quase 200 pessoas. Sabe quantos dizimistas nos últimos 3 meses? 60 dizimistas nos últimos 3 meses. Entende? Só para você entender como algumas pessoas elas encaram as coisas como uma forma natural. Isso nos preocupa, porque aquele que semeia pouco, o que vai acontecer com ele? Pouco vai colher. E aí nós pensamos, mas eu não dizimo, eu prospero, Deus me abençoa, estou com minhas contas pagas, eu tenho meu carro, tenho minha casa. Mas aí, qual é o nosso conceito de prosperidade? O que é prosperidade para mim e para você? O que é prosperidade para nós? Será que prosperidade para nós é só ter dinheiro, irmãos? Porque você sabe que há pessoas que são muito ricas, e que tem muito mais dinheiro do que todos nós juntos aqui, se somarmos tudo que nós temos, talvez seja 1 ou 2% do que essas pessoas têm, mas elas não têm saúde para desfrutar do dinheiro. Elas são prósperas? Sim ou não? Não são, porque alguém que não tem saúde, não pode viajar, não pode ir num restaurante, não pode desfrutar com os seus filhos. Então prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é você ter também saúde. Prosperidade é você poder estar bem com a sua casa, estar bem com a sua família. A pessoa fala, eu não contribuo, mas eu sou próspero. Então, mas você está bem com a sua família? Eu estava conversando com a Fabiana essa semana, que é uma coisa que eu não entendo isso. E eu coloquei para ela, e é uma observação minha. Por exemplo, você vê o nosso presidente, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele, mas só para que você compreenda isso, o nosso presidente, porque o nosso presidente é o presidente do Brasil, você tendo votado ou não nele, é o presidente do Brasil, e por isso é o nosso presidente. Você vê que ele veio passar o Réveillon aqui na nossa região, aqui no Guarujá, e eu notei que ele não veio com a família dele. A esposa dele não veio e a filha dele não veio. Eu comentei com a Fabiana, eu falei, caramba, virada do ano, por que ele não trouxe a família dele? Não sei. Eu não sei se ele não trouxe porque não deu, eu não sei se ele não trouxe porque é difícil trazer, porque é uma escolha, porque é uma opção. Mas a gente imagina que em épocas como o Natal e virada do ano, nós queremos estar com quem? Com a nossa família. Você sabe que tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muita coisa e não tem oportunidade de estar com a sua família. Eu, graças a Deus, saí daqui do culto da virada, pude estar com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus familiares. Então, às vezes a pessoa tem muito, mas ela está o quê? Sozinha. Ela é próspera? Ela é próspera? Não é. Você sabe que tem gente que tem muito dinheiro, mas ela não é saudável emocionalmente. Ela não tem o psicológico dela em ordem, equilibrado. É uma pessoa que não tem paz consigo, é uma pessoa que vive com medo, é uma pessoa que vive depressiva, mas ela tem muita grana. Então prosperidade para Deus é um todo. A prosperidade para Deus é no espírito, é na alma e é no corpo. Só que o conceito de prosperidade do mundo, embora hoje no mundo já se fala diferente disso, mas ainda o conceito mais forte no mundo é que prosperidade é só ter dinheiro, e nós não podemos andar de acordo com este mundo. Nós andamos de acordo com o céu. E a prosperidade para nós é a gente ter bem-estar em casa, é a gente ter um casamento feliz, é você ter uma saúde emocional, psicológica, física equilibrada, é você ser uma pessoa saudável fisicamente. Essa é a prosperidade que Deus tem para nós. E quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui com a obra de Deus, quando você contribui com a casa de Deus, é essa prosperidade que vem sobre a sua vida. Então esse é o primeiro culto de 2021. Nós temos aí, diversos cultos pelo ano. E como é que nós vamos organizar a nossa vida em relação a isso? O que é que nós vamos decidir? Eu vou ser um dizimista fiel. Eu vou ser um ofertante fiel. Eu vou entregar as minhas primícias, eu vou viver essa prosperidade de Deus completa, ou novamente eu vou começar mais um ano, sem estabelecer esse princípio, estabelecer esse valor em minha vida.
Em nome de Jesus, nós precisamos mudar isso. Como nós ouvimos aqui a pastora Fabiana dizendo, ou nós governamos ou nós somos o quê? Governados. E finanças é uma coisa que ou você governa ou você é governado. Dinheiro, ou você governa ele ou ele te governa. Ou o dinheiro determina onde você vai, onde você frequenta, quando você pode ir, o que você pode fazer, onde você vai gastar a sua vida, ou quem define é você. Então não deixe que o dinheiro seja o Senhor da sua vida. Você sabe que a única coisa que Jesus disse na Bíblia que pode se tornar um Senhor na vida do homem é o dinheiro. Está lá em Mateus. Não podeis servir a dois senhores, ou você há de agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. É importante, irmãos, nesse início de ano, a gente estabelecer quais serão as nossas primícias. Então quero trazer essa palavra para você, porque isso pesou no meu coração, quando essa manhã eu vim para cá, orar pelos envelopes de primícias, isso pesou sobre mim, porque como pastor, eu falo com muita tranquilidade, eu quero ver você prosperando, eu quero ver você abençoado, mas é lógico, para que você possa abençoar a obra de Deus, para que você possa abençoar a casa de Deus, e eu oro por você diariamente, para que você seja uma pessoa bem-sucedida no que você realizar, mas honre ao Senhor, estabeleça, colunas, estabeleça, critérios na sua vida, princípios na sua vida. O que é de Deus, o que é do Senhor, o que é meu, esse é um princípio, eu vou estabelecer, vou viver isso, vou desfrutar isso, vou provar o Senhor, vou ver isso se realizando na minha vida. Agora é lógico, quem convence é o Espírito Santo, e que Ele possa convencer você, em nome de Jesus, amém? Com isso nós vamos ofertar, vamos dizimar. Se você quer entregar o seu envelope de primícias, você pode fazer isso ainda hoje. Lá no painel tem envelopes de oferta, de dízimos, de primícias. Se você precisa de máquina de cartão, tem lá na entrada também. Nós vamos orar juntos e eu vou orar por esses alvos de oração, esses pedidos de oração. Quem não veio aqui no culto e está online, pode fazer isso também. Tem muitas ferramentas, tem cartão, tem conta bancária, tem formas de você contribuir também e participar desse momento com a gente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, sua primícia, levante suas mãos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui juntos, ofertando, dizimando, contribuindo com a tua obra, contribuindo com a tua casa, investindo no teu reino, mas entendendo que nada é de nós mesmos, o que nós temos vem do Senhor, porque você é aquele que nos deu semente. Pai, esse dízimo você nos deu, essa oferta você nos deu, essa primícia você nos deu, e Pai, você nos deu para que nós possamos lançar na terra e colhemos mais, possamos multiplicar, possamos superabundar em toda boa obra. Pai, aquele que não tem semente, dá uma semente, dá semente em forma de trabalho, de salário, de causa na justiça, de recurso liberado. Pai, dá semente através de promoção, de férias que estão retidas, de, Pai, causas que estão retidas, Pai, de promoções que estão retidas, mas aquele Pai que tendo o recurso e o seu coração está, Pai, resistindo a ofertar, a dizimar, traz luz, traz revelação. Só você, Espírito Santo, pode convencer cada um deles, que você possa convencê-los, porque quem muito planta, muito colhe, diz a tua palavra, e aquele que, Senhor, não planta, não vai colher. Nós queremos uma grande colheita. Pai, nós profetizamos em 2021 uma grande colheita, uma colheita farta, abundante. Nós declaramos que não faltará nada nos nossos celeiros, não faltará nada na nossa casa, não faltará recursos, não faltará bênçãos, não faltará dádivas. Vai sobrar, Senhor, e vai sobrar para que nós possamos superabundar em toda boa obra. Nós te agradecemos pela tua bondade e fidelidade em mais um ano, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro agora
por cada alvo que foi escrito de oração, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, por pessoas que escreveram nesses envelopes, ó Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, ó Pai, por cada motivo, cada necessidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada circunstância que foi aqui escrita e colocada. Dá cura, salva os lares, abençoa as famílias, em nome de Jesus, ó Pai, e que a Tua graça e o Teu favor sejam liberados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olha só, com o que eu falei hoje, eu encerro tudo que eu tinha que falar sobre primícias. A partir de agora, fique tranquilo, porque eu não vou falar mais nada sobre esse assunto. O que eu tinha para falar para os irmãos, para a igreja, foi falado. Agora é com você, é nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você.